estender a mão neste momento para o Anderson, porque o Espírito Santo nesta noite ele vem em nosso auxílio através da boca deste nosso irmão, para que nós possamos ser edificados nesta noite e crescermos na graça do Senhor e ganharmos a maturidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faz a hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Nós compartilhamos o link no nosso Facebook e algumas outras páginas. Então, como você é um bom católico, nós sempre falamos aqui do grupo de oração: quem compartilha, evangeliza. Então, você dando um clique aí da sua casa onde você está, você pode ser canal de graça para uma pessoa que está passando pela internet, pelo Facebook, sem saber o que está acontecendo, e começar a escutar uma pregação da palavra do Senhor, né? Então eu gostaria de saber quem trouxe a Bíblia Sagrada aqui comigo. Abram comigo no livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 1. Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1. Eu gostaria de cumprimentar em especial o pessoal da página de Nossa Senhora de Medjugorje, do meu diretor espiritual, do Padre Mateus Maria. Essa página é um fenômeno na internet, com mais de 550 mil curtidas. Então Deus abençoe você, filho predileto da Virgem Maria. Ajuda compartilhando aí para que essa pregação chegue na vida de muitos, hein? Levíticos, capítulo 19, versículo 1. Bíblia da Ave Maria, página 163. Levíticos, capítulo 19, versículo 1. Quem achou, diga um amém bem bonito. Então vou ler juntamente com vocês aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Em sinal de ação de graças, vamos aplaudir a santa palavra do Senhor que se comunica conosco nessa noite. Podem tomar o vosso assento. Meus caros irmãos, tem tantas passagens da Sagrada Escritura com essa exigência de Deus a nosso respeito na busca da santidade. Não só Levíticos, mas o próprio Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 48, vai nos dizer: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:3, vai dizer: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai nos ensinar: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver a Deus. E nós sabemos que os santos da nossa santa igreja são os maiores exemplos de fidelidade a essa palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de um homem que cumpriu esta palavra com maestria, de uma maneira belíssima, e que eu tenho um amor profundíssimo por ele, e é o meu santo de devoção. Eu quero hoje falar aqui sobre o Santo Padre Pio de Petreutina. O Padre Pio, a vida dele é uma coisa tão magnânima, que antes da vinda dele, no convento em que o Padre Pio morou, os anjos serviam os religiosos na mesa pela dignidade da vinda do Padre Pio que viria, de tão grande que seria a presença deste homem no mundo. Os anjos serviam os frades na mesa e diziam: nós estamos fazendo isso pela dignidade do sacerdote que ainda vai colocar os pés neste convento. E aí, quando a mamãe do Padre Pio estava grávida, uma pessoa olhou para ela e disse: eu tenho a visão de um cão com uma tocha de fogo incendiando o mundo inteiro para nosso Senhor Jesus Cristo. E Padre Pio não foi uma criança comum,
foi uma criança incomum. Logo, no seu nascimento, quando ele era bebezinho, teve um fato que marcou profundamente a vida do Padre Pio. Ele chorava bastante, gritava, e a mãe dele, num ato de desespero um dia, não aguentando os gritos e os choros do Padre Pio, pegou o Padre Pio com muita força e o arremessou contra a parede do quarto. E o Padre Pio disse, um tempo depois, no convento já velho, falou: aquele dia me marcou. Ele era pequenininho, mas ele se lembrava. Por quê? Porque Santo Antônio Maria Claret, outro santo, grande santo da igreja, ele disse que o demônio, na sua astúcia, ele tem, e na sua inteligência, ele tem a percepção de quando a mãe está grávida, o resultado que o filho pode dar para Deus, pela maneira com que a mãe se comporta e como a criança se mexe, e pela inteligência dele, porque era um anjo de luz. Ele sabia o que Padre Pio seria dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e o estrago que Padre Pio iria causar no inferno. Ou seja, sabendo da vinda do Padre Pio, desde a mais sua tenra infância, Satanás atormentava o Padre Pio, levando ele ao susto, gritando no ouvido dele, aperreando o Padre Pio, e ele chorava muito. Um dia a mãe dele pegou ele, arremessou, e essa foi a tentativa do demônio, jogar o Padre Pio contra a parede para exterminar, porque seria um grande santo que iria vir detonar o inferno no meio. E Satanás, claro, tem um ódio muito grande dos santos, porque São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E graças a Deus, o Padre Pio ele foi crescendo num ambiente muito católico. A mãe dele era uma mulher de vida de oração exemplar, muito devota de Nossa Senhora, muito recolhida, muito amante de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Padre Pio foi aprendendo na sua infância isso. E a mãe dele diz uma coisa muito bonita sobre o Padre Pio, que já começa a mostrar como de fato ele era um rapazinho predestinado. Zia Pepa, que é a mãe dele, assegura que seu filho não cometeu nunca nenhuma falta, mas que nunca viu o filho dela cometer um pecado. Não tinha caprichos, sempre obedeceu a mim e ao seu pai, dizia a mãe, e a cada manhã, a cada tarde, ia à igreja visitar a Jesus e a Virgem Maria. Durante o dia não saía nunca com seus companheiros, e às vezes eu dizia: Franche, vá brincar um pouco. Ele se negava dizendo: não quero ir porque blasfemam. E se durante os jogos infantis algum menino proferia uma mentira ou um palavrão, ele empalidecia como se tivesse sido ofendido pessoalmente. As lágrimas lhe saíam dos olhos e retornava para sua casa ou ia para a igreja rezar. O Padre Pio era muito novinho. Aí a mãe dele chegava e dizia assim: meu filho, vai brincar com os garotos. Ele falava: não, mãe, eu vou porque eles blasfemam. Eles falam coisas que ofendem a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. O Salmo 1 vai nos ensinar para nós não nos assentarmos nas rodas entre os escarnecedores. Será que nós temos essa vida virtuosa a ponto de estar num local onde as pessoas ofendem a nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos a capacidade de renunciar à amizade dessa pessoa porque ela blasfema a Deus, e nós não negociamos o nosso cristianismo e o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente não se torna um cristão católico camaleão? Dentro da igreja eu sou uma coisa, no trabalho eu sou outra coisa, na minha escola eu sou outra coisa, no meu ambiente universitário eu sou outra coisa. Não, o Padre Pio não. Por que ele não queria ir brincar com aquelas criancinhas? Porque elas tinham vida de pecado, porque da boca daquelas crianças saía palavras impróprias e que blasfemavam a nosso Senhor Jesus Cristo. E o Padre Pio, porque amava a Jesus, não queria ver o seu Senhor sendo ofendido, não queria ver o seu Senhor sendo vilipendiado, não queria ver o nome de nosso Senhor Jesus Cristo sendo ultrajado. O que dizer de hoje? Há um tempo atrás eu arrumei uma encrenca terrível com um grupo de humor chamado Porta dos Fundos, que eles fazem um vídeo em que tem uma mulher no hospital e ela está com as pernas abertas para ter um neném,
em processo de parto. Aí os médicos começam a chegar lá perto dela, olham a mulher com as pernas abertas e falam: aí o outro médico chega, aí depois todo mundo fica assustado e fala: é Jesus. Aí viam Jesus na vagina da mulher. E aí depois eles fazem um vídeo após o outro, e eles conseguem 5, 6, 7 milhões de acessos. Nesses vídeos que blasfemam o nosso Senhor Jesus Cristo, quantos católicos que assistem essas coisas diabólicas e ainda diz: eu não me sinto ferido com isso, eu não vi a minha fé sendo ultrajada, a minha fanpage do Facebook, eu nem consigo mais entrar nela, porque os ateus militantes me xingaram tanto. E eles colocam fotos na internet de Jesus com as pernas abertas, sendo estuprados pelos judeus, fotos de Jesus tendo relação sexual com Maria Madalena, fotos falando que Nossa Senhora não era virgem coisa nenhuma. E hoje em dia não há uma repulsa por isso, não há uma movimentação católica para barrar isso. Por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, aquelas feministas sentaram em cima da imagem de Nossa Senhora nua e se masturbaram com ela. Um homossexual se virou de cabeça para baixo, um cara colocou a cruz no ânus dele, e parece que não é uma coisa mais que choca. Eu fico imaginando e pensando o que aconteceria com o Padre Pio se ele visse um negócio desse. Porque só por palavras impróprias ele já não aguentava ficar próximo das pessoas, ia para a igreja reparar o Sagrado Coração de Jesus e rezar pelas ofensas que o Cristo sofre, sendo ofendido por palavras impróprias. O que o Padre Pio sentiria hoje? Agora tem uma coisa que é interessante. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, ele mostra que Isaías tem uma visão do trono de Deus, e mostra que os anjos estão adorando o Senhor, dizendo: santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a sua glória, hosana nas alturas. E quando Isaías vê aquela visão do trono de Deus, o que acontece? Ele dá um grito, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de lábios impuros, entretanto os meus olhos viram o Senhor da glória. Sabe o que acontece? Quando mais próximos de Deus nós estamos, mais repugnância pelo pecado nós temos. Para algumas pessoas que olham e falam assim: não, isso daí não é nada. Para aquela pessoa que ama muito a nosso Senhor Jesus Cristo, e que tem muita comunhão com Deus, e que está num processo de santificação, e tem a graça da penetração espiritual, a glória de Deus é a coisa mais importante da vida dela, e qualquer tipo de ofensa a Deus, aquela pessoa sente dor. E aí eu vejo na internet algumas pessoas que parecem pornografia católica. Talvez é um círculo que você não conhece na internet, mas é tanta besteira sendo falada hoje em dia na internet, até usando órgãos genitais, e são pessoas católicas que falam besteira atrás de besteira, coisas impuras atrás de impureza, brincadeira com o nome de Jesus. E eu fico olhando para a vida do Padre Pio e vejo a diferença que tem uma pessoa que busca a Deus e uma pessoa que não busca. Nós precisamos ler a vida dos santos e parar com esse processo de admiração só. Olhar e falar assim: nossa, ele se sentia ofendido até de falar um palavrão. Quando escutava, ele saía correndo. E o Padre Pio, claro, se dava muito na sua vida de oração. E um dia, quando ele estava debaixo de uma árvore, apareceu um frei franciscano com a roupa de São Francisco de Assis, e chegou perto do Padre Pio e começou a conversar com ele, e começou a dar uns santinhos. E aí falando: esse é nosso Senhor Jesus Cristo, esse é Nossa Senhora. Aí o Padre Pio, bem pequenininho, né, Francesco, dizia: esse eu vejo pessoalmente, esse daqui eu também tenho aparições. Aí o frei olhou e falou: mas como assim? O Padre Pio, bem novinho, falou: mas você não fala com eles? É porque ele não tinha a dimensão que era uma graça particular as aparições da Virgem e do Cristo para ele. E esse frei que foi lá até ele chamava Frei Camilo. E olha que coisa interessante, né? O Padre Pio, ele se sentiu chamado para a vida religiosa por causa do hábito e por causa da barba do Frei Camilo, porque os freis, os capuchinhos, eles fazem o voto de não cortar a barba. Então ele achava muito bonita a barba, ele quis ingressar no seminário por causa da barba. E claro,
Mais para frente ele foi estudando e conheceu a vida de São Francisco de Assis, e ele ingressou na vida religiosa por causa da vivência radical do Evangelho encarnada na pessoa de São Francisco de Assis e por causa do bom exemplo do São Francisco. É tão bonita a história de São Francisco de Assis que ele tinha uma frase que ele falava assim: quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. E aí um dia ele estava com os irmãos religiosos dele e disse assim: vamos pregar na praça pública. E aí os irmãos foram junto com ele. São Francisco começou a rodar assim pela praça pública, e terminando a volta na praça, ele disse: vamos embora. Aí o Frei Leão, que era um frade junto com São Francisco, disse assim: mas Francisco, você não disse que nós iríamos pregar a palavra de Deus aqui? Aí São Francisco de Assis falou assim: nós já pregamos. Mas falou: nós não falamos nada. Ele falou: a nossa vida foi uma pregação. É assim que se prega o Evangelho, vivendo. Tanto que isso é tão claro que depois da morte de São Francisco de Assis, 2 frades, um bom tempo depois, estavam passeando na rua, e um rapaz olhou aqueles 2 homens andando de uma maneira tão piedosa, com aquelas vestes religiosas, né? Eu acho tão bonito um padre de batina, um padre com clésima, uma freira de hábito, um religioso de hábito. Por quê? Porque identifica o estado da pessoa, o estado de vida dela. Hoje em dia muitas pessoas abandonaram o hábito, batina, né? Tá virando uma coisa muito secularizada dentro da igreja, mas era tão bonito aquilo. Aí um rapaz olhou para aqueles 2 homens de marrom, andando de uma maneira tão virtuosa e piedosa no meio da rua. Ele sentiu algo muito forte dentro dele e começou a seguir ele. Quando ele entrou para o convento, ele tocou a campainha e disse assim: ó, se a vida aí dentro, onde vocês moram, for tão piedosa como o vosso andar, eu quero ser como vocês. Aí ele entrou lá dentro, conheceu, se tornou religioso, foi missionário e se tornou o maior santo pregador da sua época, é São Leonardo de Porto Maurício. A vida de São Francisco de Assis e o exemplo dele contagiou o Padre Pio. Aí o Padre Pio ingressa no seu noviciado. Quando o Padre Pio chega no convento, sabe o que estava escrito em cima da cela dele? Estava escrito assim na cela do Padre Pio: ou penitência ou inferno. Vida religiosa rigorosíssima: acordar de madrugada, tomar banho gelado, dormir no chão. O convento onde o Padre Pio fazia parte tinha disciplina todo dia: macerar o corpo para dominar a carne. Hoje em dia, se você falar essas coisas, você é considerado louco. Principalmente para os psicólogos. Eu estou fazendo faculdade de psicologia e todos os meus professores da minha sala são ateus, não acreditam em Deus de jeito maneiro. Se eles verem uma pessoa fazendo isso e falar de disciplina corporal, ele vai falar que é sadomasoquismo para você sentir prazer sexual, porque com a mente freudiana deles tudo está reduzido ao sexo. Mas não, a igreja sempre pediu a disciplina corporal, porque a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8:8: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. A carne no mundo bíblico é as nossas más tendências. E todos nós temos umas tendências terríveis. E a palavra de Deus vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 14: os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Eles entendiam muito bem esse mistério da mortificação. Hoje em dia, gente, nós estamos para entrar a semana que vem na quaresma. Eu fico louco no dia da paixão do Senhor. As pessoas vão fazer penitência hoje em dia, e no dia da sexta-feira santa elas se abdicam de comer carne, porque a igreja diz que é pecado grave você comer carne, e ela pede um jejum uma vez ao ano. Aí a pessoa deixa de comer carne, sabe o que ela faz? Uma bacalhoada, que é algo tão prazeroso, tão gostoso. Gente, nós perdemos o espírito de mortificação. A Virgem Maria em Medjugorje pede jejum a quarta e sexta, para ter domínio próprio, para governar os maus instintos. E a palavra do Senhor também vai dizer em Mateus capítulo 17, versículo 20, que há certa casta de demônio que é só vencida com jejum e com oração.
Quando tinha uma pessoa endemoniada, os discípulos do Cristo foram tentar expulsar o demônio, não conseguiram. Aí voltaram e chegaram para Jesus: não conseguimos, o Senhor nos censurou. Até quando terei de vos aturar? Vocês não sabem que essa casta de demônio é expulsa com jejum e com oração? E se tem um lugar onde o demônio quer tomar posse, aonde? É os conventos, é os seminários. Por isso que Nossa Senhora no século 17, na aparição de La Salete, diz que os conventos iriam se tornar pasto de Asmodeu. Asmodeu é um diabo miserável, e Nossa Senhora disse que ele iria dominar os conventos tudo. Os seminários, porque não tem mais essa vida de oração? Porque abandonaram o hábito, porque abandonaram a oração profunda, porque abandonaram a mortificação. Quantos gays que entram para a vida religiosa, quantas heresias, quanta perversão dentro da casa do Senhor, porque não se vive mais esses mistérios, porque a sese da vida religiosa, porque a radicalidade da vida religiosa foi sendo banida. E o que é bonito, né? O Padre Pio não é um santo do século III. Não. Ele se tornou padre, ele ingressou no convento em 1902. E ali ele viveu a sua vida radical. E o que aconteceu com o Padre Pio? Satanás sabia da potência daquele homem e começou violentamente a atacar Padre Pio e a espancá-lo dentro do convento. O demônio batia no Padre Pio com uma ira profunda. Claro que não foi só o Padre Pio que ia apanhando do demônio, tem vários santos. Santo Antão apanhava do demônio, São João Maria Vianney apanhava do demônio, Santa Verônica Juliana apanhava do demônio. Mas o demônio batia muito no Padre Pio, porque sabia o resultado que ele iria trazer para a igreja. E aí um dia um rapaz chegou para o Padre Pio e falou assim: Padre Pio, o demônio puxa os seus cabelos? Ele disse assim: cabelos? Ele me estoura os ossos. Mesma coisa com Santa Gema. O demônio aparecia para ela, catava o cabelo dela, começava a bater no chão e quebrava o braço de Santa Gema, que ele ficava com fratura exposta, ficava mole. O Cristo tinha que chegar e tocar no braço de Santa Gema e reconstruir na hora. Por quê? Porque quanto mais uma pessoa busca a Deus, mais ela vai enfrentar a fúria do inferno. Por isso que nós temos que tomar um cuidado com isso, viu? A Santa Teresa d'Ávila diz que quando o diabo vê que uma alma vai começar a fazer um progresso espiritual, se ela está lá naquela vidinha mais ou médio, tenta ir na igreja, vai na missa de domingo por preceito, de vez em quando vai no grupo de oração, não tem aquela pegada firme, ela é meio relaxada, ela não é uma ameaça para o demônio, ela não cria tanto incômodo no inferno. Mas quando Satanás percebe que uma pessoa está começando a progredir espiritualmente, a Santa Teresa d'Ávila diz que ele convoca o inferno inteiro para tirar a pessoa da vida de oração e da comunhão com Deus. Isso é muito sério. Tanto que um dia o demônio batendo no Padre Pio disse assim para ele: eu tenho tanto ódio de você, porque você nos dá mais trabalho do que o próprio São Miguel Arcanjo. Outras vezes o demônio batia no Padre Pio com um bastão de ferro, que o supercílio dele ficava todo arrebentado, sangrando. Os confrades dele escutavam os gritos no quarto que o Padre Pio dava quando o demônio virava o quarto de cabeça para baixo. E fora Padre Pio apanhando do demônio, ainda aparecia para ele e se materializava em mulher para tentar Padre Pio contra a virtude da castidade. Tudo para quê? Para impedir a vocação do Padre Pio. E aí nós perguntamos: por que isso acontece? Por que tanta dor na vida cristã? Meu irmão, minha irmã, quando Deus resolve eleger alguma pessoa, isso é antes do ventre. Jeremias capítulo 1 versículo 5: antes do seu nascimento eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. O Senhor faz essa pessoa passar pelo cadinho, pelo estreito, pela provação, pela martiria, pelo abandono, pela perseguição, para ela ser bem purificada e por coração dela só ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E para provar se ela está preparada para receber aquilo que Deus tem para ela. Porque antes de cada graça que o Senhor tem para te dar, Ele vai te provar muito para ver se você é digno de recebê-la. E o sacerdócio não é qualquer coisa. Aí o Padre Pio se preparou,
estava chegando perto da sua ordenação sacerdotal. E um rapaz chegou para o Padre Pio no dia da ordenação e falou assim: padre, o senhor conseguiu dormir bem essa noite? Ele falou: como poderia dormir bem? Eu vou me tornar um sacerdote católico. O Padre Pio entendia muito bem o mistério do que é ser um padre. Claro que ninguém vai conseguir expressar com línguas humanas o que é um sacerdote, mas o Santo Afonso Maria de Ligório diz: Jesus Cristo se encarnou sobretudo para instituir o sacerdócio. O São João Maria Vianney, que era um padre que também tinha uma devoção muito grande aos padres, ele dizia assim: se os homens soubessem o que é um padre, eles morreriam de susto, de tão magnânimo que é a vocação de um sacerdote. E esse mesmo São João Maria Vianney dizia: se eu ver na minha frente um anjo ou um sacerdote, primeiramente eu beijaria a mão do padre e depois a do anjo, porque aquele a quem o anjo adora, só o sacerdote pode me trazer. Agora me diga uma coisa: você já imaginou o que seria da nossa vida e do mundo sem o sacerdócio católico? Bom, nós temos a igreja, então nós estamos aqui na igreja, e na igreja nós vemos o altar no centro, porque nesse altar é celebrado a atualização do sacrifício da missa. O Papa João Paulo II, na Eclésia da Eucaristia, vai dizer assim: a igreja vive da Eucaristia. Quem sustenta a igreja é o próprio Senhor dela, o próprio fundador dela, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como que esse Cristo sustentaria a igreja e seria consagrado? É somente pelas mãos do sacerdote. A graça que nosso Senhor disse para os seus discípulos: recebeu o Espírito Santo, João 20, versículo 22, aqueles a quem a perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Essa graça de perdoar pecado e de livrar tantas almas da condenação ao inferno, quem que nos oferece essa graça? Que outra pessoa na face da terra pode perdoar um pecado sem ser um sacerdote? A ministração dos sacramentos, o ofício da palavra. O mundo não seria desta maneira sem a presença dos sacerdotes. Que dignidade! Quando um padre entrava no convento de Santa Verônica Giuliani e ele subia as escadas, essa santa ia atrás dos padres e beijava o chão por onde os padres pisavam, de tão grande que é a dignidade de um sacerdote. Um dia Santo Ambrósio estava celebrando uma missa, e quando ele terminou de celebrar uma missa, uma cadeirante, uma mulher que andava de cadeira de rodas, chegou do lado dele e beijou a mão de Santo Ambrósio. Assim que ela terminou de beijar a mão de Santo Ambrósio, ela se levantou da cadeira de rodas e foi curada milagrosamente. Por quê? Porque a mão do padre não é uma mão qualquer. Eu fico tão chateado quando eu vou beijar a mão do sacerdote, ele tira bruscamente e fala assim: a minha mão é igual à tua. Eu falo, eu não sei aonde. Eu falei, essa minha mão aqui, ela não pode perdoar pecado, ela não pode ministrar sacramento. Eu posso rezar 1 bilhão de anos em cima da matéria da hóstia para ser consagrada, ela não vai virar nunca o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor pronuncia as palavras sagradas e o Senhor manda no Espírito Santo. O Senhor definitivamente manda no Espírito Santo. O Senhor fala a palavra, ele desce e consagra e vira o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua mão pode fazer isso, a minha não pode. Tanto que o Padre Pio tinha tanto amor pelos padres, que quando ele via um sacerdote, ele vinha por trás do padre brincando, agarrava a mão e puxava e beijava rapidamente. Por quê? Porque a mão do sacerdote católico é o útero de Nossa Senhora. Da mesma maneira que o útero da Virgem Maria gerou o nosso Senhor Jesus Cristo, a mão do sacerdote traz o Verbo encarnado para nós comungarmos o corpo do Senhor. E aí um dia um rapaz chegou para o Padre Pio e falou assim: Padre Pio, na igreja cada santo tem a sua missão.
Santo Agostinho veio para isso, Santo Tomás de Aquino veio para isso, São João Crisóstomo veio para isso. Falou: qual que é a sua missão? O Padre Pio fez um silêncio e respondeu: eu vim para os padres. Por que ele disse isso? Um grande autor católico chamado Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, um grande escritor mesmo, ele dizia que todos os santos, eles são caracterizados por se oporem aos erros do seu tempo. Ele dizia assim: Deus, porque é onisciente, que tudo sabe, ele tinha noção de que viria um tempo de apostasia muito grande dentro da igreja. O diabo quer destruir a igreja, sim ou não, igreja? O diabo quer destruir a igreja ou não quer? Para o diabo destruir a igreja, aonde que ele tem que pegar? Se o Papa João Paulo II diz que a igreja vive da Eucaristia, o ódio maior no inferno é a Santa Missa. Para acabar com a Santa Missa, o que o diabo faz? Arrebenta com a vida dos padres, para ridicularizar o mistério. Então ele infiltra heresia nos seminários, pecados, homossexualidade. Porque o Santo Agostinho dizia que o clero é o espelho da igreja. Aí o Padre Pio diz, ele sabia que viria uma crise muito grande. Ele falou: eu vim para os padres, para quê? Para mostrar com a minha vida o bom exemplo de um sacerdote. Você quer ver o exemplo do Padre Pio? Quando um amigo dele foi visitá-lo no convento, ele diz: todos os dias de madrugada, quando eu ia no quarto do Padre Pio para ver o que ele estava fazendo, eu não encontrava ele. Aonde que eu vi o Padre Pio? Na capela, adorando o Santíssimo Sacramento. O Papa Bento XVI não disse que a última luz que o sacerdote irá ver antes de dormir não seja a luz da televisão ou do computador, mas a luz do sacrário? O Padre Pio dava o exemplo do quê? De amor a Jesus sacramentado, que é a vida do Padre. Um dia, muito bonita essa história, o Padre Pio estava adorando Jesus, e ele começou a ter meio que um incêndio no seu corpo, né? Começou a subir uma febre, começou a ficar com o corpo quente. E aí levaram o Padre Pio para a enfermaria e foram medir a febre do Padre Pio com um termômetro. E aí colocaram o termômetro no Padre Pio, uma febre altíssima, foi aumentando cada vez mais. O que aconteceu, gente? Que estourou o termômetro, estourou. E aí os enfermeiros olharam um para o outro sem entender nada, porque aquilo lá era um fenômeno que eles nunca tinham visto. E aí foram pegar um termômetro de água, que mede a temperatura da água, e colocaram no corpo do Padre Pio. Gente, aquele homem chegou a ter 58 graus de febre. E aí o enfermeiro olhou para o outro e falou: isso daqui não está nas possibilidades da ciência resolver, nem falar sobre isso, porque 58 graus de febre a pessoa já teria entrado em óbito faz tempo. E a ciência não conseguiu explicar o que aconteceu com o Padre Pio. Mas a mística católica, que é a parte da nossa teologia que desvenda esses mistérios da vida espiritual que o homem não consegue, ela desvendou. O que aconteceu que o Padre Pio estava com uma febre daquela? Ele amava tanto a Jesus Cristo, que ele ficou enfermo de amor por Deus. Ele ficou enfermo de amor por Jesus Cristo. Se Santo Tomás de Aquino dizia que nós nos transformamos naquilo que amamos, e Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 12, versículo 49: eu vim lançar fogo sobre a terra. Ele, sendo o próprio fogo do coração do Pai, o incêndio de fogo na terra, a presença de fogo na terra, o Padre Pio amava tanto ele que ele ficou incendiado. E isso não significa com o que muitos protestantes caracterizam como ter fogo: sair pulando, cantando, começar a girar, falar que é pentecostal. Isso aí é coisa externa. O fogo do Padre Pio era dentro do coração. Ele não era um cara que ficava pulando, dançando e tal, mas ele era um homem extremamente apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que era o centro da vida do Padre Pio? O sacrifício da Santa Missa. Só que tem algo maravilhoso na vida do Padre Pio. Um dia o Padre Pio,
estava rezando numa cabana que ele fez para se proteger do sol, e ele começou a sentir umas dores na mão, saiu correndo, balançando a mão. Isso foi... Eu não marquei a data aqui não, eu pensei que eu tinha marcado. Foi em 1910 que ele ordenou o sacerdote. A estigmatização aconteceu em 1915, no dia 20 de setembro. O Padre Pio começou a sentir umas dores internas, e depois de 3 anos, ele estava orando em frente ao crucifixo. E o que aconteceu com o Padre Pio? Ele recebeu os sinais da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no seu corpo. O Padre Pio, as feridas nas mãos, as feridas nos pés, a ferida do coração, e a ferida que mais doía, que era a ferida do ombro. Um dia o São Bernardo de Claraval chegou e perguntou assim para nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, qual foi a ferida que mais machucou o Senhor na paixão? E São Bernardo respondeu: a ferida que mais me machucou foi a ferida do ombro, porque quando eu estava subindo para o Calvário, a cruz começou a passar em cima do meu ombro, e aquela dor foi a que mais me torturou. O Padre Pio tinha essas dores no corpo dele, e o Papa que chegou a conhecer o Padre Pio, chamado Bento XV, ele dizia assim: quando Deus levanta homens como o Padre Pio, é sinal de que ele ainda exerce misericórdia para com o seu povo. Se a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo foi a maneira pelo qual o Pai resolveu salvar a humanidade, e se quando Jesus Cristo estava no alto da cruz, todo arrebentado, ele disse: tudo está consumado, o véu se rasgou, o céu se abriu, então Jesus Cristo crucificado salvou a humanidade, os homens como corredentores devem participar da dor de Jesus Cristo para contribuir no processo de salvação. Era isso que Paulo dizia em Colossenses 1:26. Agora eu me alegro no sofrimento suportado por vós. O que falta às tribulações de Cristo completo no meu corpo, que é a igreja. Gente, Jesus Cristo sofreu. Só que os protestantes têm maneira de dizer o quê? Jesus já foi crucificado, ele já padeceu toda a dor, e agora nós temos que viver o mistério da ressurreição. Então a dor só foi para Jesus, e aqueles que são seguidores de Cristo devem gozar somente da ressurreição. Isso não passa pelo crivo da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 10, verso 38: aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Olha que palavra forte. Quem não carrega a sua cruz, quem não vive o mistério da dor com perseverança, quem não aceita a sua martiria, os seus problemas diários, as suas cruzes diárias, não é digna de mim. Tanto que ele disse para os seguidores dele: aqueles que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho irá salvá-la. Só que o Cristo, ele tem um mistério de dor mais profundo na vida de alguns, é de colocar a sua própria paixão no corpo de um homem. Por quê? Porque assim ele ajuda a salvar a humanidade. Um estigmatizado, ele ajuda a salvar a humanidade. Tanto que tem uma santa chamada Beata Alexandrina Maria da Costa, que o Cristo disse para ela: você sofreu mais que todos os mártires da minha igreja. Enquanto você viveu, você ficou na porta do inferno salvando os pecadores. E ela não pregava, gente. Ela era estigmatizada, parada numa cama e ficava sofrendo aquela dor. Tanto que um dia um Padre Pio chegou para uma filha espiritual e falou assim: eu te comprei a preço de sangue. Gente, isso daí é uma coisa que nós temos que entender. A Virgem Maria, quando apareceu em Fátima, ela disse assim, ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos e disse assim: vede para onde vão as almas dos pobres condenados, dos pobres pecadores. Para salvá-las, muitas almas vão ao inferno, porque não há quem reze e faça sacrifício. Para alguns Deus pede sacrifício, mas para alguns Deus dá esse mistério enorme, e são poucos na história da igreja que viveram isso. O Padre Pio tinha os estigmas, e desses estigmas brotava um cheiro de rosas. E quando o Padre Pio, gente, celebrava a Santa Missa, meio litro de sangue saía dessas chagas do Padre Pio, vertia do Padre Pio.
que era o grande amor da vida dele. A vida do Padre Pio era o sacrifício da Santa Missa. Gente, quando aquele sacerdote ia celebrar a Santa Missa, 3, 4 horas da manhã, tinha uma multidão na porta da igreja. E quando as portas da igreja eram abertas, as pessoas iam correndo para ficar o mais perto possível do altar, para ver aquele sacerdote celebrando a missa da maneira mais piedosa. Gente, o Papa João Paulo II, que já foi na missa do Padre Pio, lembrava da missa do Padre Pio e falava: aquela missa. Eu já tive contato com pessoas que participaram da missa do Padre Pio, falou assim: não há explicação para descrever o que é participar de uma missa com o Padre Pio celebrando. E aí um dia chegaram para o Padre Pio e falaram assim: Padre Pio, como que o senhor fica de pé na Santa Missa com tanto sofrimento? Ele falou assim: na missa eu não fico de pé, na missa eu fico suspenso na cruz. E quem te segura? Ele falou: São Francisco de Assis. O que o Padre Pio quis mostrar para o mundo, meu irmão, minha irmã? Por que na missa do Padre Pio saía meio litro de sangue do corpo dele? Porque ele já sabia que viria uma onda de destruição da liturgia católica, para querer tirar todo o sentido sacrificial da Santa Missa. E o Padre Pio mostrava com o corpo dele: a missa não é uma brincadeira, ela não é o teatro, aqui acontece um sacrifício. Por isso que o Padre Pio era zeloso da maneira com que as mulheres se vestiam dentro da igreja. Quando mulheres iam confessar com o Padre Pio com roupa indecorosa, sabe o que ele dizia? Sai daqui, sua porca, porque as carnes desnudadas irão queimar no inferno. O Padre Pio era radical. Quando ele ia celebrar a Santa Missa e fazer a leitura do Evangelho, ele começava a chorar na missa. E aí um dia um jovem perguntou a ele: Padre Pio, por que toda vez que o Senhor lê o Evangelho, o Senhor chora? Sabe o que ele respondeu? Ele falou: parece-te tão pouco um Deus falar tão claramente assim com os seus filhos? O Padre Pio entendeu o que São Jerônimo dizia: quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Padre Pio era um amante da palavra do Senhor. Eu lembro uma vez eu fui fazer uma pregação em Santa Catarina, e um sacerdote foi convidado para ir numa casa para rezar. E quando ele entrou na casa, o que impedia que a porta se batesse na parede, para não estragar a parede, era uma Bíblia daquelas antigas, grandes. E aí o padre falou: por que você está deixando essa Bíblia aí no chão? Aí a família disse assim: não, padre, nós usamos ela para a porta não bater na parede, para não danificar. Ele falou: como que você quer a bênção de Deus aqui na sua casa, se esse é o lugar que a palavra do Senhor tem na sua residência? Ela é colocada no chão para impedir que a porta se bata na parede. Nos nossos lares católicos, você acha que é mais praticada a leitura da palavra do Senhor ou a audiência com os programas imorais? Você pode fazer uma pesquisa, isso daqui é fato, tá? Você pega todos os católicos do Brasil e vai na porta das paróquias e pergunta: você gasta mais tempo assistindo novela ou lendo a palavra do Senhor? Você vai ficar surpreendido, pode ver pela sua vida, não sei como que é você, não vou te julgar, ou você que está assistindo aí. Aí a palavra do Senhor fala em Coríntios 6,10 que os efeminados não herdarão o reino dos céus. Vai dizer em Levítico 18:22 que um homem não se deite com outro homem, como se fosse uma mulher, porque isso é abominável diante de Deus. Aí a Globo vai e lança o beijo gay. Aí o Brasil inteiro aplaude. Nós não podemos ser preconceituosos. Aliás, o mundo mudou, nós estamos no tempo da modernidade. Aí todo mundo aplaude o beijo gay. Nas nossas páginas que a gente administra na internet, é difícil você postar coisa contra a militância gay. Por quê? Porque senão eles começam a denunciar no Facebook e vêm falar que a nossa página tem que ser retirada do ar. Por quê? Porque nós somos preconceituosos. Aí o católico não acolhe a palavra, mas ele vê um beijo gay, ele aplaude e acha bonito, porque nós estamos no tempo da modernidade. A Bíblia fala contra adultério, aí a televisão ensina o adultério. A Bíblia vai falar assim: ó, aonde está o teu coração está o teu tesouro. Aí a novela mostra o quê? Poder, riqueza, glória, fama, disputa, inveja, tudo isso. Cadê os lares católicos com a palavra do Senhor? Cadê aquelas pessoas que leem a palavra e agradecem por Deus estar se comunicando com ela? O Padre Pio chorava quando ele lia a Bíblia Sagrada. Um rapaz estava perto do convento do Padre Pio e a família ficava forçando:
por favor, vamos na missa do Padre Pio, você tem que assistir esse sacerdote celebrar a Santa Missa. E o rapaz não queria ir de jeito nenhum, mas ele relutou. Aí ele falou, bom, hoje eu vou. Aí ele acordou de madrugada e falou, mas eu vou lá na frente, porque eu sei que o negócio fica lotado. Aí quando ele entrou na Santa Missa, ele viu que na hora da consagração aparecia um anjo e colocava uma coroa de espinhos na cabeça do Padre Pio. Aí eu já vi algumas missas do Padre Pio ele celebrando, ele mexe meio que com a mão assim na cabeça. Era a coroa de espinhos que o anjo fincava na cabeça do Padre Pio. E aí o Padre Pio depois viu esse rapaz e disse assim, ó, não conte que você viu isso a ninguém, porque o Padre Pio lia as consciências. Só que o rapaz depois saiu e contou para todo mundo do vilarejo que ele viu um anjo colocando uma coroa de espinhos na cabeça do Padre Pio. Na época da guerra, alguns protestantes que estavam na guerra, os soldados, escutaram falar do Padre Pio e foram por curiosidade. Aí o Padre Pio consagrando na missa, os caras que eram protestantes no meio da assembleia começaram a gritar, eu creio na presença de Jesus na Santa Missa. Os caras lá no culto protestante, você sabe que eles fazem a Santa Ceia, mas é pão e suco de uva. Na Santa Missa não, é o sacrifício de Nosso Senhor. E a maneira com que o Padre Pio celebrava era tão piedosa que ele fazia imediatamente as pessoas entenderem que ele estava ali no momento do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Algo esplendoroso. Padre Pio era um homem dotado de carismas, de dons. Você imagina, né? O Padre Pio ele tinha um dom da bilocação, gente. Que coisa interessante esse negócio desse dom. Ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, ele estava no Vaticano, na canonização de Santa Teresinha e de Dom Bosco, e ao mesmo tempo estava dentro do convento dele. Pessoas que precisavam de confissão, o Padre Pio se transportava até a pessoa e atendia a pessoa em confissão para ela não morrer em pecado. Padre Pio tinha uns dons espirituais, mas coisa muito forte. Na época da guerra, as pessoas estavam jogando bomba perto de onde tinham civis. Estava morrendo muita gente. E aí o que aconteceu? Os pilotos que estavam no caça, jogando bomba para matar as pessoas, começaram aí para jogar bomba nas terras. Eles falavam assim, ó, não estamos conseguindo fazer isso. Voltava para o general e falava, ô general, mas como não estamos conseguindo fazer? Você está de brincadeira comigo? Ele falou, ó, quando nós estamos lá no alto, aparece um frade na nossa frente, dá um sorriso para nós, o avião começa a se mexer sozinho, ele volta para o lugar de onde nós viemos e a gente aperta o botão da bomba, a bomba não desce. Aí o cara falou assim, é que loucura, vocês são tudo maluco. Aí ele foi e pegou o avião, o generalzão bravão. Quando ele estava indo lá para jogar bomba, o Padre Pio apareceu no alto, sorriu para ele, o manche do avião virou de novo, e ele não conseguiu jogar bomba. Aí onde ele ficou sabendo do Padre Pio, falou, eu quero ir lá visitar esse frade aí que tem a fama. Quando ele chegou perto do Padre Pio, o Padre Pio bateu no ombro dele e falou, ei meu caro, lembra de mim? Que o Padre Pio aparecia no alto, mudava a rota do avião, a bomba não caía e o cara retornava para o lugar de onde ele vinha. Gente, isso é muito forte. Enriquecido de dons de carismas, que é uma coisa extraordinária. Uma mulher chegou lá pedindo oração para o Padre Pio, uma cega. Ele rezou pela mulher, os olhos dela continuou branco, e com os olhos brancos aquela mulher enxergava. Gente, vocês já viram cego, né? Os olhos branco meio azulado, não é assim? Você não tem essa pupila, essa coisa certa. O Padre Pio rezou, a menina foi curada, mas os olhos não deixou de ser branco, ela enxergava dessa mesma maneira. E sabe quem que era uma pessoa que era muito, mas muito devota do Padre Pio em vida? O Papa João Paulo II. Quando ele estava com algum problema, ele falava, ó, nesse caso, você manda a carta para o Padre Pio. E aí ele mandava a carta para o Padre Pio com determinado problema, determinada pessoa doente, o Padre Pio rezava e a pessoa era curada. Mas ele não era Papa ainda, ele era cardeal na época. Gente, o Padre Pio recebia tantas cartas naquele convento do mundo inteiro de pessoas pedindo oração para ele. Olha que mistério, ele não dava conta de responder, porque era mais de 10.000 cartas por semana que chegavam naquele convento. Quem que ajudava o Padre Pio a responder as cartas? Os anjos. Os anjos iam, começavam a escrever, respondia as cartas e endereçava tudo. Gente, que vida, que homem sobrenatural. O Padre Pio é aquele que a gente pode falar que nosso Senhor Jesus Cristo catou, ele fez de bolinha com ele na mão. E uma das coisas que o Padre Pio mais gostava era o quê?
atender as pessoas em confissão. Padre Pio passava horas e horas no confessionário. Só que tem uma parte que é muito interessante na vida do Padre Pio. Mais de 50% dos penitentes ele mandava embora. Por quê? Porque ele tinha a graça de ler os corações. Bom, por exemplo, o Padre Pio estava passando assim no convento, era a época da guerra. Os familiares das pessoas que estavam na guerra chegavam e mostravam assim a foto. Aí ele falava, ó, esse daqui vai voltar, esse daqui vai voltar, mas ele vai ter um braço amputado. Não, esse daqui já morreu, vamos celebrar uma missa por ele. O Padre Pio sabia tudo, ele tinha esse dom. E quando as pessoas iam confessar no confessionário sem pecado, ele não absolvia. Ele mandava a pessoa embora. Eu lembro que teve no filme do Padre Pio, chega lá para confessar com o Padre Pio uma mulher que ela estava amaziada. O Padre Pio não absolveu o pecado dela. Ele falou, ou você termina essa relação porque você está numa situação de adultério, ou eu não vou te dar absolvição e você vai se condenar. E ela nem, o Padre Pio sabia. O Padre Pio, ele lia o pecado das pessoas, então ele ficava muito tempo no confessionário. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Um homem, ele tinha uma amante, e ele queria viver com essa amante. A esposa era o que? Era o problema que não deixava ele viver com essa amante. A esposa dele era louca para ver o Padre Pio. O que o marido falou? Vamos lá ver o Padre Pio. E o que o homem premeditou? A morte da esposa. Falou assim, eu vou lá para pegar a senha da confissão com o Padre Pio. Como o negócio lá é muito lotado e é uma fila enorme, eu vou lá, pego a senha, mato a minha esposa, depois eu falo que eu estava confessando, e inclusive eu mostro o papelzinho da senha, porque eu pego ele para mim, de recordação. Beleza, o cara premeditou de matar a mulher. Chegou lá, ele foi no convento para buscar a senha para confessar. Quando ele chega para pedir a senha da confissão, quem que estava dando a senha da confissão naquele dia? O Padre Pio. O Padre Pio olhou para o cara e falou assim, não matarás, não matarás, e começou a gritar com o homem. Ele falou, você não sabia que matar é pecado? Aquele homem sai correndo e fica apavorado e chora que nem louco. No dia seguinte ele chega para o Padre Pio e diz assim, Padre Pio, eu iria matar a minha mulher. O Padre Pio contou tudo o que ele ia fazer. Você ia vir confessar aqui, aí depois você ia pegar a senha, ia matar, ia falar que estava aqui na confissão. Ele falou, olha, você se arrepende dos seus pecados, confessa direitinho, o seu sonho é ter um filho, não é? O homem falou, como você sabe? Ele falou, porque Deus está me mostrando. Sabe por que você não tem essa bênção de você ter um filho? Por causa dessa vida desgraçada do pecado que você vive. Se converte verdadeiramente e começa a ter uma vida de santidade, que eu lhe garanto que o sonho que você tem de ser pai vai ser realizado. Você busca a Deus e arrepende-se do pecado, que a bênção virá. O homem se converteu, gente, e começou a ter uma vida de santidade. Ele não matou a esposa, e depois a esposa ficou grávida, ele teve a graça de ter um filho. Olha como o Padre Pio entendia do mundo espiritual, como que o pecado é uma desgraça na nossa vida. Lamentações capítulo 5 versículo 16 vai dizer assim, ó, caiu-nos da cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. A confissão era uma coisa séria para o Padre Pio. E o Padre Pio, para encerrar a pregação, é muita coisa para falar do Padre Pio, daria para ficar aqui mais 2 horas falando. O Padre Pio tinha uma graça, que ele é muito devoto de Nossa Senhora. Gente, aquele homem, ele tinha um dom que eu nunca vi na história da igreja alguém ter uma coisa parecida com ele. Um dia uma filha espiritual do Padre Pio chegou para ele e perguntou assim, quantos terços você reza por dia? O Padre Pio disse, eu não posso mentir, eu rezo até 100 terços por dia. Parece que uma parte do cérebro do Padre Pio era reservada só para a reza do terço. E aí um dia, sabendo, uma filha espiritual dele falou assim, Padre Pio, como você consegue rezar tantos terços assim? Ele disse, como você consegue não rezá-los? Porque o Padre Pio viveu na época da aparição de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora apareceu em 1917 e disse o quê? Rezai o terço para o fim da guerra. Jesus deu uma visão para o Padre Pio, dele muito pequenininho, tendo uma luta com um dragão muito grande que era o demônio. E o Padre Pio ficou apavorado nessa luta contra esse demônio. Jesus chegou e colocou o terço na mão do Padre Pio e disse, com esta batalha você vencerá. O Padre Pio foi para cima do dragão e começou a bater de terço no dragão, e o dragão bateu em retirada. É mostrando que aquele que reza o terço, que reza o rosário, tem força para vencer os planos diabólicos do inferno. A luta que nós enfrentamos contra Satanás.
É muito bonito a história de vida do Padre Pio com Nossa Senhora. Quando ele apanhava do demônio, algumas pessoas chegavam no quarto, os irmãos, os frades, e achavam estranho, falavam assim: Padre Pio, como que no meio dessa porrada que o capeta te dá, eu chego aqui no quarto, você sempre está com a cabeça em cima do travesseiro, mas você acerta de ficar em cima do travesseiro? Ele falou: não, é a dama de branco que coloca o travesseiro aqui para mim. A Nossa Senhora entendia a vontade de Deus, porque quanto mais o diabo batia no Padre Pio, mais almas ele salvava. É como São João Maria Vianney, quando o demônio batia no São João Maria Vianney, ele acordava feliz no dia seguinte e dizia o quê? Hoje vai vir um grande peixe no confessionário. Aí no confessionário, no dia seguinte, aquele pecador arregaçado, arrebentado, entendeu? Então o Padre Pio sabia, quanto mais ele sofria, mais apanhava do diabo, mais alma ele salvava. Mas ele falava que a Nossa Senhora colocava um travesseirinho para ele machucar menos a cabeça. É assim que Nossa Senhora faz conosco. Ela não vai nos privar da cruz, porque ela sabe que a cruz é salvação para a nossa vida. Nem mesmo ela foi privada da cruz. Você acha que foi fácil para a Virgem Maria ver o filho dela sendo crucificado? Claro que não. Quando o Simeão disse: uma espada de dor transpassará a sua alma, você não viu uma espada transpassando Nossa Senhora, mas quando a lança foi colocada no Cristo, foi transpassada na alma dela também. O sofrimento da Virgem Maria, ela sabe da necessidade da cruz na nossa vida, mas ela traz o alívio, ela ajuda a superar, ela dá forças. E o interessante é um dia que o Padre Pio estava doente, e de fato o Padre Pio estava com medo de morrer. Ele não queria morrer, porque antes da morte do Padre Pio, viram ele chorando e falaram assim: Padre Pio, por que você está chorando tanto? Ele respondeu assim: porque eu sei que depois da minha morte o diabo vai tomar conta do mundo. O Padre Pio, ele segurava o inferno de uma maneira tão grande. Depois que o Padre Pio morreu, o demônio arrebentou. E aí ele estava lá doentinho, com medo de morrer. Aí a imagem de Nossa Senhora de Fátima estava lá na Itália, em São Giovanni Rotondo, no helicóptero. E ele queria ver a imagem de Nossa Senhora, mas estava doente, ele não conseguiu se achegar até ela. Sabe o que aconteceu? Quando o homem estava indo embora de helicóptero com a imagem de Nossa Senhora, a mesma coisa aconteceu com o negócio do manche do helicóptero. O manche começou a se movimentar sozinho. Eu fico imaginando o pavor do cara que estava dentro do helicóptero. Mas que trem que é esse? O negócio não cai, mas ele move sozinho. Para onde que eu vou agora? E o que aconteceu? O helicóptero passou em frente ao quarto do Padre Pio com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima, olha ali, gente, ó, nós temos ela ali, ó, aquela imagem ali, ó, linda. Quando o helicóptero passou com a imagem de Nossa Senhora na frente do quarto do Padre Pio, o Padre Pio foi curado milagrosamente. Olha que bonito, gente. Você não vai encontrar nenhum santo da Igreja Católica que não seja devoto da Virgem Maria. Não existe. São Maximiliano Kolbe vai dizer: todos os santos são obra da Imaculada, e a característica comum deles é a devoção a esta boa mãe. E claro, o Padre Pio era franciscano e tinha muito amor pelos pobres e pelos sofredores. Um dia o Padre Pio estava conversando com uma filha espiritual sua, Cleonice, e disse assim: ó, depois da guerra nós vamos construir um hospital aqui nesse local. Ela falou assim: padre, você sabe quanto se gasta para construir um hospital? É muito dinheiro, é milhões. E o Padre Pio disse assim: ó, Nossa Senhora não abre só corações, Nossa Senhora também abre as bolsas. E hoje em dia esse hospital foi construído graças à intervenção da Virgem Maria, que é medianeira de todas as graças, mãe da Providência Santíssima. Eu fui na Itália, gente, mas infelizmente não consegui ver esse local. E hoje é considerado um dos melhores hospitais do mundo. Inclusive uma amiga minha está lá, a Luísa. Ela tirou a foto do hospital do Padre Pio. Eu fiquei vendo aquele monumento. Eu falei: gente, que coisa, construído por um santo. E aí vinha esses cretinos desses professores universitários ficarem destruindo com a igreja, né? Tudo a igreja que não presta. Mas eles esqueceram que quem criou os hospitais foi a Igreja Católica. A igreja não presta para nada. Acabou com o progresso da humanidade, mas foi ela que fundou os hospitais, as universidades, os progressos científicos. E o Padre Pio foi um desses santos que deu de presente para a igreja mais um hospital para cuidar do corpo ferido daqueles que estavam vindo da guerra, e hoje em dia cuida de tantos outros. E o Padre Pio explicava: essas pessoas precisam mais do cuidado da alma e do vosso amor do que o cuidado do corpo. E é o hospital com o maior índice de recuperação no mundo. É assim que é a vida de um santo. Ele passa, faz essas obras e deixa essas pegadas.
Padre Pio morreu. Hoje nós temos a graça de tê-lo como santo na Igreja Católica. E eu vou te falar uma coisa: pode pedir a intercessão do Padre Pio, que muitas graças ele vai dar na sua vida. Busque conhecer mais sobre esse santo. Procura ler alguma coisa sobre ele, assistir alguma coisa sobre ele, ver alguma coisa sobre o Padre Pio. Eu tenho certeza que o seu coração vai se inflamar de amor por esse homem que amou a nosso Senhor Jesus Cristo e que foi um reflexo vivo de Cristo crucificado para a humanidade. E que muitas graças virão na sua vida pela intercessão do Padre Pio. Eu teria muitas coisas para contar que ele fez na minha vida, mas a gente já vai para a oração. Mas eu garanto, ele trouxe muitas graças para a minha vida e também trará graças para a sua vida. Eu quero pedir a intercessão do Padre Pio sobre a sua vida que está aqui nesse grupo de oração e sobre você que está assistindo essa pregação agora ou que vai assistir depois. Encomenda-se agora ao Padre Pio e apresenta a ele a sua necessidade, a sua dor, o seu problema, aquilo que você quer, a graça da santidade, uma virtude, uma bênção na sua família. Apresenta para o Padre Pio. Nós temos o dom da comunhão dos santos. Pede para esse santo uma graça, pede para esse santo um milagre, pede para esse santo uma intervenção divina na sua vida. E nós te pedimos, Padre Pio, pelo mistério da comunhão dos santos, acolhe a oração desses irmãos, apresenta ao trono de Deus e suplica incessantemente por nós a graça de recebermos a resposta de Deus por meio desta oração. Que Padre Pio rogue por nós, que Padre Pio nos abençoe, que Padre Pio interceda, que Padre Pio cuide de nossa vida espiritual, para que possamos ser bons imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Que santidade de vida